Olá, vamos analisar um pouquinho a parte bíblica, as traduções. Eu estou aqui com a nossa Igreja em Oração, que é a liturgia diária da CNBB, o ano C de outubro de 2025, no dia 14, nessa terça-feira, a liturgia do 28ª semana do tempo comum, onde a primeira leitura nos traz a leitura da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de 16 a 25. Mas nós vamos ficar somente no versículo 16, que diz assim: irmãos, no texto da CNBB que está na liturgia diária, irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Olha, aqui está o ponto. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Agora, quando você pega uma outra tradução, eu até não vou chegar nas Bíblias evangélicas, a Bíblia Almeida, revista e corrigida, nos textos mais literais e outras que eu tenho. Eu vou procurar seguir traduções da nossa, que usamos na nossa igreja, que é aqui a tradução da Vulgata do padre Mato Soares. Aqui diz o seguinte no versículo 16. O versículo 16 diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é a virtude de Deus para dar a salvação a todo crente, primeiro ao judeu e depois ao grego. E na tradução da CNBB diz: primeiro ao judeu e também ao grego. Isso muda, né? Pois é isso que eu gostaria de conversar. Isso é apenas um exemplo. Nós aprendemos muito isso. Eu aprendi muito na minha faculdade de teologia, faculdade na FABAPAR, Faculdade Teológica Batista do Paraná, a realmente analisar essas traduções e ver que, dependendo de uma palavra, o sentido fica diferente daquilo que o original quis dizer, não é? Então, vamos acompanhar aqui. O texto original em grego usa essa expressão que vocês estão vendo aí, a expressão em grego que significa primeiro ao judeu e depois ao grego. Porque nós sabemos que, digamos assim, o documento original das escrituras já não existe mais, né? O que se tem o que foi localizado foi uma cópia das cópias, né? Mas essas cópias das cópias, as primeiras, dizem primeiro ao judeu e depois ao grego, não é? E aqui existe um quadrinho que eu quero apresentar para vocês. Ó. Expressão depois sugere uma ordem cronológica ou de prioridade. O evangelho foi anunciado primeiro aos judeus e depois aos gentios, que é aos gregos. Uma sequência histórica ou teológica. A palavra também, que é colocado nessa tradução, que vocês estão vendo, que é a tradução da CNBB, né, e também em outras Bíblias católicas, tá? Ela enfatiza a inclusão. O Evangelho é para judeus e igualmente para os gentios, sem hierarquia. Isso significa uma universalidade da salvação. Primeiro ao judeu e depois o grego. Primeiramente ao judeu e depois ao grego. Isso aqui, gente, pode... Eu fiz uma pesquisa. Primeiramente ao judeu e depois ao grego, isso aí pode destacar uma prioridade histórica dos judeus no plano da salvação.
porque eles foram o povo da aliança, primeiro ao judeu e também ao grego, suaviza essa ideia, reforçando que todos são igualmente chamados à salvação, sem implicar que um grupo é mais importante do que o outro. Ambas são traduções legítimas, mas cada um pode influenciar a forma como o leitor percebe a relação entre judeus e gentios no plano de Deus. Isto mostra como a tradução de uma única palavra pode carregar implicações teológicas sutis, não é? Esse quadro aqui aparece uma situação muito interessante. Esse quadro aparece ali, a versão do padre Mato Soares, para dar salvação a todo crente, primeiramente ao judeu e depois ao grego. Na tradução da NTLH, que é uma tradução que a Igreja Católica usa também, e a Igreja Evangélica usa também, da Sociedade Bíblica Brasileira, ela diz assim: pois ele é o poder de Deus para salvar todos os crentes, primeiro aos judeus e também aos não judeus. Na NVI, que é uma Bíblia que eu tenho, que geralmente os fiéis da igreja adventista, que gostam muito de usar, que é NVI, a nova versão internacional, diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu e depois ao grego. A Almeida Corrigida e Fiel, né, a famosa, né, que inclusive traz o texto bem literal, primeiro ao judeu e também ao grego. A Bíblia de Jerusalém, em primeiro lugar do judeu, mas também ao grego. A NVT, que eu também tenho, que é a nova versão transformadora, primeiro os judeus e também aos gentis, não é? E tem ali a TEB, a tradução brasileira, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o que nós podemos concluir nessa pesquisa também e trazer o que essa pesquisa que eu fiz pode nos esclarecer com relação ao entendimento das diversas traduções, e de acordo de uma palavra colocada, ela pode ter um sentido diferenciado e sutil, não é? Dentro daquilo que a gente quer interpretar e passar para a espiritualidade das pessoas, inclusive no púlpito, inclusive no ambão. Dá uma olhadinha, vamos seguir a análise aqui. Mas o que isso quer dizer teologicamente? Primeiro ao judeu significa que Paulo reconhece que os judeus foram os primeiros a receber a revelação de Deus, as promessas da lei, os profetas, e o próprio Messias veio deles. Isso não significa inferioridade, mas uma ordem histórica. O Evangelho parte de Israel para os judeus e se estende para o mundo. O restante das Escrituras confirma isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46, Paulo diz: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vós, judeus, não é? Em Romanos, capítulo 2, versículo de 9 a 10, Paulo repete a mesma estrutura. Diz assim, tribulação e angústia sobre toda a alma que faz o mal, primeiro do judeu e depois do grego, não é? Então, primeiro do judeu, depois do grego. A palavra depois é a tradução mais correta do grego e reflete a ordem histórica e teológica da revelação. A palavra também é uma tradução interpretativa que busca enfatizar a inclusão universal do Evangelho, o que é verdadeiro, mas suaviza o que aconteceu no original. Ambas são teologicamente corretas, mas se a pergunta é qual espelha melhor a verdade do texto original, a resposta é a palavra depois. Paulo lamenta que muitos judeus rejeitaram o Messias, mas ele afirma que isso não invalida as promessas de Deus. A salvação pela fé. Paulo afirma que a justiça vem pela fé e não pela lei. Ele diz que não há distinção entre judeus e grego, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos. Isso reforça que, embora o Evangelho tenha sido anunciado primeiro aos judeus,
a salvação é universal, não é? Ou seja, o mistério da inclusão. Paulo usa a imagem da oliveira. Israel é a raiz e os gentios são os ramos enxertados. Ele afirma que a rejeição temporária de Israel abriu um caminho para os gentios, mas que Deus ainda tem um plano para restaurar Israel. E ele conclui com uma visão grandiosa: todo Israel será salvo, em Romanos 11, 26, mostrando que o plano de Deus é inclusivo e redentor. O que isso nos ensina? A expressão primeiro ao judeu e depois ao grego reflete a prioridade histórica. Os judeus receberam primeiro as promessas. Agora tem a continuidade da aliança. Deus não rejeitou Israel. A universalidade da salvação. Todos são chamados sem distinção. Portanto, Paulo não está dizendo que os judeus são melhores ou mais salvos, mas que o plano de Deus tem uma ordem revelada, e essa ordem aponta para a inclusão de todos. O que eu quero dizer com isso? Com estes segmentos que tem dentro da nossa igreja, não é? Cada vez mais nós vamos ver algumas traduções sendo modificadas para que algumas tendências sejam colocadas, digamos assim, mais em evidência, não levando em conta o texto original e o que significava naquela época, não é? Hoje nós vivemos um mundo meio relativista, que tudo é relativo, que não existe tanto pecado, que antigamente, na época da Bíblia, as coisas eram mais severas, não é? Que não é bem assim. Quem é católico raiz? Quem segue a doutrina? Quem segue o catecismo? Quem segue as normas? Quem ainda presta a sua homenagem espiritual aos mártires que morreram defendendo a fé, não pode comungar com um certo relativismo, com uma certa, assim, suavização do pecado. Nós temos que primar pelos princípios que a doutrina de Jesus e dos apóstolos nos deixaram lá da época dos pais da igreja, que não devem ser suavizados, porque essa suavização está fazendo com que nós tenhamos a vida do jeito que nós estamos tendo. Tudo é relativo, não existe mais erro, não existe mais punição, existe uma forte ideia de que todos têm que ser bem recebidos. Com certeza, Deus é misericordioso, mas a misericórdia, ela vem dentro de uma decisão de quê? De conversão e de reabilitação de atitudes e de comportamentos, não é? Ele é misericordioso com quem quer se converter, ou seja, estar preparado aqui na terra para a eternidade lá, porque lá, no juízo final, nós não vamos ser cobrados pelo nosso relativismo e pelo nosso relaxamento, digamos assim, com relação ao pecado. Nós vamos ser cobrados por aquilo que Jesus e os apóstolos nos ensinaram. Não existe suavização no purgatório e não vai existir suavização no nosso juízo. Ou é o céu ou é o inferno. O livro da vida vai ser aberto e nós vamos ser realmente, a nossa salvação será por aquilo que nós correspondemos à nossa vocação cristã. Que Deus nos abençoe. Espero que esse esclarecimento tenha sido oportuno. Muito cuidado com as traduções. Por isso que é importante ter algumas Bíblias para que a gente possa ver. Eu gosto dos textos muito literais. Eu sou católico raiz. Que Deus nos abençoe.